Ela não carregava apenas um corpo encurvado, levava nas costas um fardo invisível feito de dor, silêncio e anos de esquecimento. Durante 18 longos anos, sua visão era limitada ao chão, enquanto o mundo à sua volta erguia os olhos para o céu. Ninguém sabia ao certo o que a mantinha curvada, mas por trás daquela postura havia muito mais que uma enfermidade. Havia uma alma machucada, uma história ignorada, e foi exatamente essa história que Jesus viu com clareza. A cada amanhecer, ela enfrentava o mesmo destino. Não podia correr, nem dançar, muito menos caminhar com leveza. Seus passos eram lentos, sua presença mal notada. Aos olhos da cidade, ela era quase um fantasma, esquecida por todos, talvez até por Deus. Mas foi nesse cenário sombrio que a compaixão brilhou mais forte que a regra, e a graça falou mais alto que a condenação. Você já se sentiu assim? Como se a vida tivesse te dobrado ao meio, sufocando sonhos e calando a sua voz. A história dessa mulher encurvada vai além do físico. Ela é sobre libertação, dignidade restaurada e sobre como o olhar de Cristo alcança até aqueles que acham que não têm mais chance. Uma história que fala de fé e libertação, mesmo quando tudo parece perdido. O mais curioso é que sua dor tinha um nome difícil de entender: espírito de enfermidade. Algo que transcendia a medicina da época, mas que o céu conhecia muito bem. E mesmo sem pedir, sem fazer escândalo, essa mulher foi notada. Porque quando Jesus cura e liberta, ele não precisa de palcos nem campanhas. Basta um coração cansado e uma alma disposta. Essa não é apenas mais uma das curas no sábado. É um convite para enxergar como os milagres de Jesus rompem tradições, restauram identidades e desmascaram religiosidades que ferem mais do que curam. Então fica comigo, porque essa história está só começando, e talvez ela seja mais parecida com a sua do que você imagina. Por 18 longos anos, aquela mulher caminhou com o corpo encurvado e a alma esmagada por uma dor que o tempo parecia não aliviar. O peso sobre suas costas não era apenas físico, era também o fardo emocional de viver uma vida sem horizonte. Enquanto os outros erguiam os olhos para o céu, ela mal conseguia levantar a cabeça. E o pior, ninguém parecia notar. A cada passo, a dor latejava. Não era só o desconforto do corpo torto, mas a vergonha de ser observada como um fardo ou castigo ambulante. Em uma cultura onde o sofrimento era muitas vezes associado ao pecado, ela não era apenas uma doente, era uma suspeita viva. Quantas vezes ela deve ter se perguntado: o que eu fiz para merecer isso? E a resposta, muitas vezes, era o silêncio cruel da sociedade. Essa mulher representa muita gente que caminha entre nós. Gente que sorri por fora, mas está completamente dobrada por dentro, pelas pressões, pelos traumas, pelo abandono. Ela é o símbolo daquelas dores que ninguém vê, mas que consomem por dentro. Um retrato perfeito daquilo que chamamos de espírito de enfermidade. Algo que prende, limita e afasta. Mesmo dentro da sinagoga, o lugar de adoração e ensino, ela continuava sendo invisível. Quantas vezes ela deve ter entrado ali, sentando-se em silêncio, esperando ao menos uma palavra de consolo. Mas o consolo nunca vinha, e sua dor, ao invés de ser acolhida, era ignorada pela mesma estrutura religiosa que deveria protegê-la. Ainda assim, ela continuava indo. Não desistiu. Mesmo encurvada, cansada, humilhada, ela manteve seus passos rumo àquele lugar. E isso diz muito, porque às vezes o maior ato de fé não é gritar nem exigir. É simplesmente continuar indo, mesmo quando ninguém nota. Ela não sabia. Mas naquele sábado, Jesus na sinagoga mudaria tudo. Viver encurvada por quase 2 décadas significa mais do que ter a coluna dobrada. Significa ter os sonhos encolhidos, os afetos reduzidos e o futuro obscurecido.
Aquela mulher encurvada não conseguia levantar os olhos para o céu, nem enxergar o rosto das pessoas ao seu redor. Sua visão estava limitada ao chão. Era como se o mundo tivesse diminuído diante dela. Imagine não poder contemplar o céu estrelado, nem ver o rosto das pessoas que ama, nem caminhar com liberdade. A sua dor era diária e implacável, e com o tempo a dor física vira um modo de viver, quase como uma identidade. Ela não era mais apenas a mulher, ela era a mulher encurvada. A enfermidade havia consumido até o modo como era reconhecida socialmente. Isso não soa familiar? Há pessoas que vivem curvadas pela culpa, pela rejeição, por traumas do passado. Não conseguem mais sonhar, planejar, crescer. Assim como aquela mulher, elas foram moldadas pelo sofrimento ao ponto de perderem a esperança de uma vida plena. O espírito de enfermidade que as oprime pode não dobrar a coluna, mas dobra a alma. O mais cruel é que, naquela época, muitos acreditavam que alguém assim estava debaixo do juízo de Deus. Ao invés de acolhimento, vinha o julgamento. Ao invés de empatia, o distanciamento. Quantas vezes essa mulher deve ter ouvido cochichos enquanto passava? Quantos olhares desviados, quantas portas fechadas, quantos convites negados? O isolamento era tão pesado quanto a dor. Mas o céu, para ela, ainda existia, mesmo que não pudesse vê-lo. E naquele sábado específico, o poder de Jesus se tornaria visível, não só para ela, mas para toda uma sinagoga. A história dela começava no chão, mas estava prestes a ser reescrita por alguém que veio justamente para levantar os caídos. Alguém que sabia exatamente o que se passava dentro dela. Durante 18 anos, a causa da dor daquela mulher encurvada permanecia como um mistério para todos ao seu redor. Médicos, provavelmente já havia procurado. Curandeiros, talvez. O certo é que nada resolvia. Mas a Escritura é clara. Havia ali um espírito de enfermidade. Ou seja, por trás do físico havia uma opressão espiritual, invisível aos olhos, mas real como a dor que ela sentia. Alguns poderiam achar exagero. Isso é só um problema na coluna, diriam. Mas Jesus, com seu olhar penetrante, viu o que ninguém mais via. Aquela mulher não estava apenas doente, estava cativa. Sua dor era alimentada por uma força que a oprimia dia após dia. E isso muda tudo, porque nos mostra que há sofrimentos que não têm origem apenas no corpo, mas também na alma e no espírito. Mas o que mais chama a atenção é que a mulher não pediu nada. Ela não gritou, não interrompeu o culto, não fez uma cena. Simplesmente entrou, como sempre fazia. E ainda assim, Jesus na sinagoga a viu. Parou tudo e a chamou. Porque quando Cristo está presente, ele não precisa ser provocado para agir. Ele vê, sente e responde com misericórdia e poder. O momento da cura foi direto, sem teatralidade. Jesus não acendeu uma lamparina, não tocou um chofar, não lançou frases elaboradas. Ele disse apenas: "Mulher, você está livre da sua enfermidade", e impôs as mãos. Simples assim. Uma palavra de autoridade e um gesto de ternura. Foi o bastante para que toda uma história marcada por dor mudasse em segundos. Aquela que só conhecia o chão, de repente, se endireitou. Aquela que vivia no silêncio do sofrimento, agora exaltava em voz alta. A dor que a acompanhava por quase 2 décadas se calou diante de uma única frase. Esse é o impacto do poder de Jesus. Ele não apenas cura, ele liberta o ser humano por completo, trazendo dignidade, identidade e alegria de volta. O cenário dessa história não foi uma praça lotada, nem um monte aberto, mas uma sinagoga, lugar de estudo, leitura das Escrituras e oração. Era um sábado, o dia mais sagrado da semana para os judeus. E quem estava lá, ensinando? O próprio Jesus. Seu ministério já caminhava para os momentos finais, e ele seguia rumo a Jerusalém, onde seria crucificado. Mesmo assim, ele parou para ensinar e curar,
Segundo os estudiosos, essa sinagoga provavelmente ficava na região da Pérea, do outro lado do Jordão. Era uma rota alternativa usada por judeus que queriam evitar passar por Samaria. E Jesus, mesmo sabendo o que o aguardava em Jerusalém, continuava acessível, ensinando o povo comum em lugares simples, como se ainda tivesse todo o tempo do mundo. O ambiente religioso era intenso. O sábado, segundo a lei mosaica, era dia de descanso absoluto. Nada de trabalhos nem curas, a não ser em casos de risco de vida. E essa era a tensão. Curar no sábado era para os religiosos um ato ofensivo. Mas Jesus via diferente. Ele sabia que a misericórdia é maior que o ritual. Para ele, o sábado era o dia perfeito para libertar os cativos. Não era a primeira vez que Jesus desafiava essa visão distorcida do sábado, e como veremos, não seria a última. Ele não estava ali só para confrontar regras humanas, mas para restaurar o sentido original da lei, revelar a graça que liberta, não o peso que oprime. A sinagoga, lugar onde a mulher foi ignorada por anos, se tornaria o palco da sua libertação. E essa geografia espiritual é forte. Enquanto uns usavam o sábado para julgar, Jesus o usava para salvar. Enquanto uns usavam a sinagoga para exibir autoridade, ele usava para revelar o olhar de Cristo, que vê, age e transforma. E foi justamente ali, num espaço onde ela era invisível, que sua história ganhou novo rumo. A cura da mulher encurvada aconteceu enquanto Jesus trilhava seu caminho final rumo a Jerusalém. E isso não era só uma viagem, era o cumprimento de um destino. Ele sabia o que o aguardava: traição, cruz, sofrimento. Ainda assim, em vez de se esconder ou se preservar, ele seguia com coragem, usando cada parada como uma chance de ensinar, curar e libertar. Era o amor em movimento. Imagine o coração de Jesus nesse momento. Ele estava indo ao encontro da morte, mas ao longo do caminho continuava estendendo vida. É impressionante ver como, mesmo diante de sua missão dolorosa, ele se importava com os pequenos, os ignorados, os oprimidos. A mulher curada naquele sábado fazia parte do plano maior. Mostrar ao mundo que o poder de Jesus não se ausenta diante da dor. Essa jornada até Jerusalém era também um percurso espiritual. Jesus não estava apenas indo até a Cidade Santa, ele estava confrontando uma mentalidade religiosa que havia se perdido em formalidades e deixado de lado a compaixão. O milagre que veremos a seguir não é um acontecimento isolado, mas parte de uma série de atos que revelavam o que realmente é o reino de Deus: justiça, graça e verdade. Sabendo que seus dias eram contados, Cristo aproveitava cada oportunidade. Aquela sinagoga, aparentemente comum, se transformou em palco de uma revelação divina. Ele poderia ter ignorado a mulher e seguido com seu ensino, mas Jesus nunca deixou que o que era importante o impedisse de enxergar o essencial. E ali estava uma alma curvada há 18 anos, esperando, mesmo sem saber, pela libertação. Esse ponto da jornada nos ensina algo precioso. Não importa o quanto estejamos ocupados ou quão urgente seja a nossa missão, sempre há tempo para a compaixão. Jesus, mesmo a caminho da cruz, parou por uma mulher esquecida, e nesse gesto, ele nos mostra que fé e libertação caminham juntas, mesmo nas horas mais sombrias da vida. Jesus estava em plena atividade, e mesmo às vésperas de sua paixão, não deixou de cumprir seu propósito: ensinar com autoridade. Naquele sábado específico, ele entrou em uma sinagoga da Pérea para compartilhar a palavra. Era um ambiente repleto de expectativa. Afinal, era o sábado, dia consagrado, e o povo aguardava ensino com reverência. Mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. A sinagoga era o centro da vida religiosa judaica. Ali, as escrituras eram lidas, explicadas, discutidas. Era um lugar de aprendizado e reverência.
E Jesus, sendo mestre e conhecedor profundo da lei, tomava seu lugar com naturalidade. Mas, ao contrário dos demais, ele não apenas repetia doutrinas, ele falava com vida, com graça, com poder. Suas palavras tocavam onde ninguém mais alcançava. Vale destacar que ensinar no sábado não era problema. O problema, aos olhos dos religiosos, era curar no sábado. O ensino podia continuar, mas qualquer ação prática, especialmente um milagre, era vista como trabalho e, por isso, uma suposta violação da lei. Esse tipo de pensamento mostrava como o coração de muitos estava mais voltado para as regras do que para a misericórdia. Naquele ambiente sagrado e rígido, Jesus agiu com total liberdade. Ele não precisava de permissão para fazer o bem. Para ele, o sábado era o dia ideal para restaurar vidas, e não para prolongar o sofrimento. Ao entrar naquela sinagoga, ele não estava apenas continuando seu ministério. Ele estava confrontando um sistema religioso que havia perdido o essencial: o amor ao próximo. E foi nesse cenário, entre rolos da Torá, olhos desconfiados e uma multidão silenciosa, que o inesperado aconteceu. Uma mulher marcada por anos de dor entrou curvada, e Jesus viu o que ninguém viu. A lição começava ali, não apenas com palavras, mas com um ato que mudaria não só uma vida, mas todo o entendimento sobre o que significa adorar em espírito e em verdade. Mandamento divino. Um tempo de descanso, adoração e reflexão. Mas com o passar dos séculos, ele se tornou também um campo minado de regras humanas. O que Deus instituiu como bênção, os homens transformaram em peso. E foi justamente nesse dia que Jesus escolheu realizar um milagre, como quem reacende o verdadeiro sentido do sábado. É curioso como esse dia se tornou recorrente nos milagres de Jesus. Parece até proposital, e de fato era. Jesus sabia que a rigidez religiosa havia sufocado o propósito original da lei. Por isso, toda vez que curava no sábado, ele não apenas libertava um corpo, mas também desafiava um sistema. O milagre era físico, mas o impacto era espiritual e teológico. Naquela sinagoga, ao olhar para a mulher encurvada, Jesus viu mais do que um corpo doente. Viu uma alma oprimida, um símbolo vivo da opressão que o legalismo impunha. O sábado deveria ser dia de refrigério, mas para ela era mais um dia de dor. Só que naquele instante, o olhar de Cristo rompeu o silêncio e inaugurou o milagre que confrontaria séculos de religiosidade vazia. Esse confronto foi inevitável. De um lado, a compaixão que liberta, do outro, o legalismo que aprisiona. A cura da mulher não foi apenas uma questão de saúde. Foi uma afronta direta a uma interpretação endurecida da fé. Enquanto Jesus via uma filha de Abraão precisando de socorro, os religiosos viam um problema de agenda. A cura era inconveniente. A misericórdia, um escândalo. Mas ali, diante de todos, Jesus mostrou que fé e libertação devem andar juntas. Ele usou o sábado não como barreira, mas como ponte para o milagre. E ao fazer isso, ele não apenas levantou uma mulher, mas derrubou muros. O que parecia apenas mais um dia na sinagoga virou o palco de uma revolução espiritual, onde o amor venceu a tradição e a graça falou mais alto que qualquer norma. Ela não tinha nome conhecido nem posição de destaque, mas foi lembrada por algo que a marcava profundamente: sua condição. A Bíblia a chama simplesmente de mulher encurvada. E o detalhe que chama a atenção é o diagnóstico incomum. Não era apenas uma enfermidade física, mas um espírito de enfermidade. Algo que transcendia o corpo e envolvia dimensões espirituais profundas. Seu corpo dobrado, sua coluna torta e sua incapacidade de se endireitar revelavam mais do que uma doença rara. Revelavam uma vida aprisionada. Talvez hoje a medicina chamasse de espondilite anquilosante, ou outro nome técnico. Mas o Evangelho de Lucas revela algo além. Havia uma força opressora espiritual por trás daquela dor crônica.
algo que a impedia de viver plenamente. O sofrimento dela não era só biológico, era também emocional e social. No contexto judaico do primeiro século, quem sofria de doenças persistentes era frequentemente julgado como alguém que estava pagando por pecados. Havia desconfiança, preconceito e até exclusão. A mulher não carregava só o peso da dor, carregava o rótulo cruel da culpa presumida. Ela era vista, comentada, talvez até evitada. Era mais fácil ignorá-la do que oferecer ajuda. E o mais triste é que isso acontecia dentro da comunidade religiosa. A sinagoga, lugar de esperança, se tornava para ela um lugar de lembrança constante do seu sofrimento. E mesmo assim, ela ia. Mesmo humilhada, mesmo invisível, continuava buscando. Talvez porque algo dentro dela ainda esperava um toque divino. Essa mulher nos ensina muito. Quantos hoje não vivem encurvados de outras formas? Gente presa por traumas, vícios, medos, culpas antigas. Pessoas que andam, trabalham, convivem, mas por dentro estão dobradas. E o mais forte é saber que Jesus cura e liberta mesmo os que ninguém mais entende. Porque ele não vê apenas o sintoma, vê a raiz, vê a dor, vê o espírito e age com compaixão e poder. O texto de Lucas 13 não deixa dúvidas. Aquela mulher não estava apenas doente, ela estava oprimida por um espírito de enfermidade. Essa expressão pode parecer estranha aos ouvidos modernos, mas revela uma realidade que a teologia prática não ignora. Há dores que nascem no corpo, mas também há sofrimentos com raízes espirituais. E esses, a ciência sozinha não pode curar. Esse espírito não a possuía, como nos casos clássicos de possessão demoníaca, mas agia sobre ela de forma sutil e constante. Oprimia, esmagava, sufocava por 18 anos. A cada amanhecer, o peso invisível se tornava mais real. E o mais cruel é que esse tipo de opressão espiritual não é visível a olho nu. Quem vê de fora enxerga apenas uma coluna torta, mas Jesus via muito mais. É interessante como Jesus tratou o caso. Ele não fez perguntas, nem pediu confissão de pecados. Ele identificou a raiz espiritual da enfermidade e, com sua autoridade, desfez o jugo. Isso nos mostra que a batalha espiritual é real e, muitas vezes, silenciosa. Algumas dores persistem porque são sustentadas por correntes invisíveis, e só o toque do Salvador pode rompê-las. Hoje em dia, talvez substituíssemos esse diagnóstico por termos como bloqueios emocionais ou transtornos psicossomáticos. Mas o princípio continua. Há realidades espirituais que afetam o corpo. É por isso que fé e libertação precisam andar juntas. Ignorar o espiritual é reduzir o ser humano a um amontoado de células. E Jesus veio mostrar que somos corpo, alma e espírito. Essa história nos convida a olhar para nossos próprios sofrimentos com mais profundidade. Será que aquilo que estamos tentando resolver apenas com esforço humano não tem também uma dimensão espiritual? Será que não carregamos pesos invisíveis que nos dobram por dentro? A boa notícia é que o poder de Jesus continua o mesmo. Ele ainda vê, ainda entende e ainda liberta. Na cultura judaica do primeiro século, carregar uma enfermidade crônica como a daquela mulher encurvada era quase uma sentença de exclusão. A sociedade religiosa da época costumava associar o sofrimento à punição divina. Se alguém estava doente por tanto tempo, algo de errado havia feito. Pelo menos era isso que todos pensavam. E assim, além da dor no corpo, vinha o peso do preconceito. Imagine ser constantemente vigiada, analisada, julgada. A cada passo, um olhar desconfiado. A cada visita à sinagoga, um sussurro pelas costas. Ela já não era vista como pessoa, era vista como problema, como escândalo ambulante. E isso é ainda mais cruel quando parte justamente daqueles que deveriam oferecer consolo, apoio, intercessão. A religião, que deveria acolher, a empurrava para os cantos.
Esse tipo de coração endurecido ainda existe hoje. Pessoas que, ao invés de estender a mão, apontam o dedo, que se acham juízes do sofrimento alheio sem nunca ter calçado os sapatos do outro. E a mulher nos ensina o oposto disso. Mesmo desprezada, ela não desistiu de buscar. Mesmo sendo constantemente julgada, ela não deixou de entrar na sinagoga. É aqui que vemos a força da fé silenciosa. Ela não fez escândalo, não exigiu direitos, apenas persistiu. Mesmo marginalizada, ela acreditava que Deus ainda poderia fazer algo. E no meio de uma multidão que a ignorava, o olhar de Cristo a encontrou. Porque enquanto a religião rotula, Jesus restaura. Enquanto os homens veem o exterior, ele enxerga o coração. Essa mulher é o retrato vivo de tantos que são excluídos por não se encaixarem nos padrões. Mas a mensagem do Evangelho é clara. Deus não rejeita um coração quebrantado. Não importa se os outros te marginalizam. Jesus cura e liberta, mesmo quando os religiosos não entendem. E quando ele entra em cena, a opinião dos outros perde totalmente o poder que antes machucava. Por anos, aquela mulher encurvada frequentou a sinagoga sem ser notada. Era mais um rosto na multidão, mais um corpo curvado entre tantos retos. Sua dor era real, constante, profunda, mas passava despercebida. Ninguém perguntava como ela estava. Ninguém oferecia ajuda. E assim, ela seguia, dia após dia, como se fosse invisível. Até que Jesus entrou e olhou diferente. O que para os outros era comum, para Jesus era sagrado. Ele não apenas viu a mulher, ele a enxergou. O olhar de Cristo penetrou além da aparência e captou a alma ferida, o corpo cansado, o espírito oprimido. Foi um olhar cheio de compaixão e poder. Ele não precisou que ela gritasse, se ajoelhasse ou fizesse promessas. Bastou estar ali e ser vista por quem realmente importa. Esse tipo de percepção é rara. A maioria de nós passa por pessoas assim todos os dias, colegas silenciosos, vizinhos solitários, parentes abatidos e sequer repara. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira espiritualidade começa com sensibilidade. E quando falamos de teologia prática, é disso que estamos falando. Enxergar o invisível, agir com amor, fazer o bem sem esperar ser aplaudido. Essa história nos provoca. Quantas dores temos ignorado? Quantas vezes estivemos cercados de gente ferida, mas estávamos ocupados demais, religiosos demais, distraídos demais para notar? O amor de Jesus não é teórico. É um amor que vê, se move e transforma. E é esse tipo de amor que ele espera que reflitamos ao mundo. Naquele sábado, dentro daquela sinagoga, o milagre começou com um olhar. Não um olhar de julgamento ou indiferença, mas de resgate. E isso muda tudo. Porque quando o poder de Jesus se junta ao seu olhar compassivo, não existe dor profunda demais, nem silêncio longo demais que ele não possa interromper com redenção. Naquela sinagoga, o corpo da mulher estava curvado, mas o olhar de Jesus a levantou por dentro antes mesmo de endireitá-la por fora. E talvez seja exatamente assim conosco. Quantas vezes carregamos dores que ninguém vê, curvaturas internas que nos prendem há anos, traumas, rejeições, palavras que marcaram. Às vezes, nos acostumamos tanto à dor que achamos que não há mais saída. Mas Jesus ainda vê. E mais do que isso, ele enxerga. Ele nos vê além do que mostramos, além do que os outros notam, além até do que nós conseguimos expressar. E o olhar dele continua o mesmo, cheio de compaixão, autoridade e redenção. Ele não nos exige força, apenas presença. Não espera discursos, apenas sinceridade. Quando estamos diante dele, até o silêncio mais pesado pode ser lido como um pedido de socorro, e ele responde. A mulher encurvada não fez pedidos, não clamou em voz alta, não estendeu as mãos. Ela apenas permaneceu presente. E isso bastou. Talvez hoje, tudo o que você precisa fazer também é permanecer. Estar onde Jesus está.
Não importa se suas orações estão silenciosas, se o cansaço te rouba as palavras ou se o coração já não acredita que é digno de atenção. O olhar de Jesus ainda procura quem anda esquecido, quem foi deixado de lado, quem está lutando para continuar. Esta não é apenas uma história antiga, é um convite vivo, um chamado à restauração. Você pode não saber como se levantar, mas Ele ainda sabe como te encontrar. Ele ainda chama pelo nome, ainda toca com ternura, ainda endireita aquilo que o tempo e a dor tentaram deformar. Às vezes, tudo começa com um simples passo: estar presente, exatamente como você está agora. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Jesus, estou aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado demais para pedir ajuda e que precisa se lembrar que o olhar de Deus nunca se desvia. E se deseja continuar recebendo palavras que levantam, fortalecem e curam, inscreva-se no canal. Porque aqui, cada história da Bíblia é um lembrete. Quando tudo em nós se curva, o amor de Cristo ainda se inclina para nos levantar.